E nós voltamos a falar agora sobre a CPI da Covid no Senado. Temos mais um convidado aqui na edição de hoje de Os Pingos nos Is. Vamos conversar a partir de agora com o senador Marcos Duval, que já está conosco aqui. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pela presença, pela entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Ô, senador, quais são as impressões do senhor a respeito da denúncia que surgiu na sexta-feira aí na CPI da Covid em relação ao envolvimento do governo federal com a compra da vacina Covaxin? Foi ouvido o deputado federal Luiz Miranda e ele deu o nome do deputado Ricardo Barros como alguém que estaria envolvido em supostas irregularidades na compra dessa vacina. De tudo que o senhor já ouviu, do que está acompanhando aí, do avanço das apurações e do noticiário todo envolvendo esse caso da Covaxin, quais são as impressões do senhor até agora? Lhe parece que houve, de fato, alguma irregularidade ou mesmo a prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro, que é uma das acusações que surgiu agora, senador? Olha, primeiro, eu não vejo avanço nenhum. Eu vejo uma CPI perdida, cada hora tentando achar um motivo para justificar a existência da CPI ou a tentativa de derrubada do presidente. Extremamente perdida. Uma hora é hidroxicloroquina, outra hora é o gabinete paralelo, outra hora é não sei o quê. Agora é esse caso do Luiz Miranda, que é uma pessoa bem questionável, né? Tem seu histórico bem questionável. Eu fiz até uma tentativa de mostrar o histórico dele antes de começar as perguntas, mas a oposição não quis me permitir que eu mostrasse, né, da onde estava vindo essa informação. Mas eu vejo um movimento extremamente político, não técnico, político, pensando nas eleições de 2022, para fazer aí seus acordos, suas movimentações políticas, apenas isso. Eu acho que também o governo federal precisa, acho que, pegar um pouquinho as rédeas, não deixar ir, né, no ritmo qualquer. Eu acho que ele tem que assumir as rédeas, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de protagonismo para não deixar piorar, né? Porque, assim, às vezes a verdade sendo dita várias vezes, a mentira, né, sendo dita várias vezes, passa a ser uma verdade. Então, é só esse receio que eu tenho, mas para mim, como repetindo, a fonte é uma fonte sem credibilidade, e eu acho que ele foi lá para galgar ou exigir alguma outra questão, e não foi nada com esse espírito de combate à corrupção. Para mim, isso é uma falácia, uma mentira absurda. Usa. Senador, boa noite. O senhor esteve ali, salvo engano, quase em vias de confronto físico, né, com o deputado depoente. O que se passa nesse ambiente da CPI da Covid? Nós vimos diversos comportamentos do presidente, do relator, intimidatórios em relação a depoentes, até a médicas. O que está se passando neste ambiente que, aqui, aos olhos de quem está de fora, parece um ambiente descontrolado, um ambiente certamente, né, uma instituição, a CPI no caso, que certamente está servindo para ações intimidatórias. Nós vimos tentativas, por exemplo, de coação em relação a um empresário. Isso não passou do ponto, não, senador? Como é que... Porque do STF não virá um contraponto, nós já vimos aí. De onde virá esse contraponto? Da presidência do Senado? Quem é que precisa colocar ordem nessa casa? Olha, é uma infelicidade, né? Chegar até, como senador da República, ter uma atitude daquela de quase vias de fato. Eu jamais faria algo que passasse daquilo. Eu fiz questão de estar com a mão no bolso para demonstrar que nada faria, mas ele saiu da ponta da outra ponta da sala e veio na minha direção e questionando se eu iria passar o vídeo contando a história dele, porque ele foi com 2 assessores. Um assessor ficou próximo aos senadores, sentado, mexendo no celular, e o outro assessor ficou do lado lá da mesa, do lado do irmão dele na mesa. Então, esse outro assessor passava as informações do que a gente estava conversando ali. E ele veio na minha direção, soube que eu iria passar o tal vídeo, um vídeo feito aí pelo Fantástico, pela Rede Globo,
E ele veio na minha direção questionando, e eu falei assim, olha, deputado, acho que você tem que respeitar mais a casa, você está muito desrespeitoso com os senadores. Aí ele veio com a palavra, senadorzinho, quem é você para falar alguma coisa? E foi a hora que eu cheguei, fiz aquele movimento de ombro para cima dele, mas respeite a casa, respeite o Senado, você não está na tua casa. Então, é uma pessoa muito desequilibrada, uma pessoa com muitas inverdades, ele exala inverdades, e você vê uma CPI sem uma liderança equilibrada, uma liderança totalmente parcial, emocional. Então, você não vê as coisas sendo executadas de forma técnica. São poucos ali que, até na posição de oposição, são técnicos, né? São muito poucos. Ou você vê muita passionalidade num trabalho que tinha que ser de racionalidade, porque o que nós fazemos ali dentro reflete nas bolsas, reflete no dólar, reflete na geração de emprego, reflete em tudo no brasileiro. E a gente está levando uma mensagem para o mundo que nós somos um país de fanfarrões e sem a responsabilidade com o país, né? E só com movimentos políticos. Eu acreditei que nessa última eleição a qual eu entrei, foi a eleição da renovação, pudesse ter entrado mais pessoas que não tivessem histórico político no legislativo, no judiciário, no executivo eu sou favorável que a pessoa tem que ter experiência, mas no legislativo não, ele tem que vir livre, leve e solto, sem amarras, para poder tomar decisões independente se vai refletir no STJ, no STF, porque, exemplo, o relator tem mais de 20 processos no STF. Como é que ele senta numa cadeira de relator e aponta o dedo para alguém para falar sobre corrupção, sobre comportamento e gestão? Então, são coisas que você olha, você com o seu histórico, sua carreira, aonde você foi criado, em cima de valores, a gente fica revoltado, a gente fica agoniado e pedindo quase, pelo amor de Deus, para que Deus efetivamente nos ajude a sair disso. É muito triste, muito triste. Realmente não vejo perspectiva, estão querendo renovar, dar continuidade, muito provavelmente vai acontecer isso, quer dizer, vão levar para mais aí 90 dias de um circo, que é um circo. Já pensei em sair, mas se eu sair, a pior, porque aí que vai ter a maioria lá com esses interesses políticos. É muito importante o papel de vocês, é extremamente importante o papel de vocês, porque vocês conseguem ter uma visão de fora, e essa visão de fora ajuda a gente a compartilhar para as pessoas que precisam entender o que está acontecendo, porque alguns acham que nós somos suspeitos, que somos governistas, ou os outros que são oposição. Eu sempre disse que eu não sou bolsonarista, eu sou governista, eu sempre vou estar contribuindo para o país e de acordo com o que os brasileiros escolheram para estar conduzindo a nossa pátria. Então é isso, eu estou aqui para ajudar o país. Muito me incomoda ver o Brasil com essa crise e ver que mesmo dentro de uma regra, como se tivesse uma regra no jogo de futebol, a qual tem um time que é favorável, outro contra, mas ali no meio tem a negociação, agora você faz o gol, você vai fazer 3 gols e no próximo jogo eu faço 1. Então, não é o que a sociedade acha que acontece, infelizmente. É tudo o interesse de voltar ou permanecer no poder. Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui o senador Marcos Duval. Mais uma pergunta. Agora, José Maria Trindade. Zé. Salve, senador. Muito boa noite. Senador, o senhor falou 2 pontos aí muito interessantes. O primeiro é que o governo tem que tomar as rédeas e acho que essa é uma investigação que tem que ser feita pelo governo e não deixar nas mãos da CPI, que quer mesmo espetáculo. Por outro lado, ali a posição do deputado Luiz Miranda me parece uma disputa de gangues, onde um diz, eu não vou ganhar nada nisso aí, então você também não vai ganhar não, porque eu vou melar esse processo. Nada justificaria uma reação dessa do deputado que prezava
da intimidade do presidente Jair Bolsonaro, a ponto de ser recebido no Palácio da Alvorada, com um funcionário que tem estabilidade, que poderia, sim, denunciar isso lá no Ministério, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, eu não tenho essa liberdade de ir lá no Palácio do Planalto e encontrar com o presidente. Eu só tive com o presidente uma vez, no voo que nós fizemos para o Espírito Santo há 2, 3 semanas atrás, em quase 3 anos de mandato. Eu nunca estive com ele. Então, assim, é uma pessoa que tinha uma ligação direta, andava de moto com o presidente, conversava com o presidente, estava com ele a hora que quisesse. Então, é para se desconfiar mesmo que havia outros interesses, não essa falácia de que está defendendo os interesses, o combate à corrupção. Mentira, é um mentiroso. Se eu tenho alguma crítica a fazer, como eu tenho sempre várias, eu sempre faço contato diretamente com o ministro, pontuo com o ministro a minha posição, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Eu não vou para as redes sociais fazer gritaria e dizer que o governo é assim assado para trazer uma estabilidade para o país. Isso é uma de responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, você vê que tanta incoerência é uma pessoa que quer holofotes, que chega de colete balístico, depois diz que está sem segurança, e se está sem segurança, quem está sem segurança não avisa que está sem segurança, aí vai dizer, quem quer me matar pode vir, que eu estou sem segurança. Então, o cara é uma pessoa que é inacreditável como a parte da sociedade e a oposição, é óbvio, né? Acredita e valida uma pessoa com essa característica. É triste de dizer. Eu acho que a oposição, por ser oposição, a democracia, ela pede que é importante ter oposição, porque quem está no poder ele acaba sendo mais crítico, mais ponderado, mais fiscalizador, né? Agora, a oposição podia ter pelo menos critérios e dizer, não, espera aí, isso daqui está exagerado demais, não vou fazer disso um escândalo, porque essa fonte realmente não é uma fonte de credibilidade. Mas não, na hora ali era uma gritaria, um êxtase, tipo, tivemos a notícia da história brasileira de ato de corrupção, mas se o dinheiro nem saiu da conta, foi feitas as correções de acordo com o contrato. Então, assim, é muito sensacionalismo, é muito geração de pânico, tendo que o Brasil não é um país pronto e com a democracia já avançada para aguentar esse sensacionalismo, essa geração de pânico na sociedade. Tem gente pulando pela janela, tem pessoas se matando, e esses senadores de oposição parece que não se atentaram a isso. Agora, senador, como o senhor mesmo relembrou agora, muito possivelmente a CPI terá os trabalhos prorrogados, né? O vice-presidente, que é o senador Randolfo Rodrigues, já apresentou esse requerimento. Agora há pouco, numa entrevista que concedeu o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, indicou que deve ser sim prorrogada por mais 90 dias a CPI, que esse requerimento vai ser tratado amanhã na comissão. Diante disso, diante dessa possível extensão da CPI, praticamente confirmada, que deve ser confirmada nas próximas horas. Como o senhor acha que poderia ser aproveitado esse tempo? Quais depoimentos, por exemplo, poderiam ser colhidos nesses próximos dias, caso seja confirmada mesmo a prorrogação dos trabalhos da CPI, senador? Eu acho que os depoimentos, as pessoas que estão para serem passadas lá pela oitiva, acho que se tem dúvida, tem que ir, não tem problema de ser convocado. Eu não vejo problema, quem não deve não teme. É até oportunidade para esclarecer para a sociedade, para deixar claro para a sociedade. O que acontece é que a oposição que lidera o G7, né, o grupo, o gabinete paralelo da CPI, eles querem quanto pior, melhor. Então, acabam fazendo daquele oitiva uma sensação de que a pessoa vai ser presa ali na hora, de humilhação, né, de cometimento de abuso de autoridade. Já teve CPIs aí, eu sou um senador recente, mas claro que eu sempre escutei CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, que já teve sabatinados que cometeram suicídio, se mataram depois da audiência da CPI, de tão humilhado que foi. Então, assim, eu sou favorável, chama, não tem problema, pode chamar, quem quer que seja, mas que seja respeitado e que as perguntas sejam perguntas técnicas e equilibradas, nada de passionais, aquele ódio, aquele amor, não, só fala o que eu quero ou só responde o que eu quero, e fica insistindo para que a resposta saia de acordo com o que ele quer. Então, a sociedade está vendo que são pessoas
que não deveriam estar liderando a CPI, porque não são exemplos, e o Brasil está aí, num momento muito delicado de saúde pública, e ainda gerando uma CPI para gerar mais instabilidade e mais caos para a sociedade. Não dá para entender, é só Brasil mesmo. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta. Fiuza. Senador, voltando ao Supremo Tribunal Federal, como o senhor tem visto a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa comissão parlamentar de inquérito? O STF mandou instalar, o STF vetou a convocação de governadores que foram os responsáveis pela gestão da pandemia, inclusive com casos de desvio de dinheiro no Covidão. O STF vetou a investigação, inclusive, das verbas federais repassadas para os estados. E o STF acaba de aceitar, a ministra Rosa Weber, uma notícia crime contra o presidente, supostamente por prevaricação, naquela denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, que ele diz ter ouvido do presidente uma implicação do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, numa suposta ilicitude. Como o senhor está vendo as ações do STF perante a CPI? Eu estou vendo uma ação também de força nessa instabilidade, nessa contribuição para que a CPI mande um recado para a sociedade que o país está em caos e que o presidente tem que ser destituído. E você pensar na possibilidade de um impeachment ou quer que seja uma intervenção militar é uma irresponsabilidade, é uma mensagem para o mundo de que o Brasil não é seguro para investimento e a gente precisa gerar emprego e renda. Então, quando você vê um tribunal sendo tendencioso, porque eu acho que ele poderia ser agora mais ainda neutro, mais prudente, até por uma avaliação de que será que essa decisão vai contribuir para o movimento que está acontecendo lá dentro da CPI, desses abusos de autoridades, de movimentos passionais. Pô, se tá, então vamos dar o equilíbrio, vamos ser o outro poder para dar esse equilíbrio. Eu não estou vendo, eu estou vendo mais um que está colocando pedra nesse barco que está se afundando. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Senador, eu queria explorar o senhor aqui um pouquinho sobre a sua especialidade, né? O senhor é um consultor na área de segurança pública e desenvolveu uma técnica muito interessante, foi inclusive instrutor na SWAT nos Estados Unidos. E hoje a gente teve esse caso aí, o desenlace depois de 20 dias de perseguição ao Lázaro e ele foi morto. A técnica de abordagem da polícia ali e durante os 20 dias, senador, foi eficiente, foi boa? A polícia está preparada? Olha, é uma boa pergunta e bem pertinente, porque existe um conceito nos Estados Unidos chamado suicide by cop. É quando a pessoa sabe que ela vai ser morta pela polícia e ela vai gerando esse caos, já sabendo que vai ser morto. Mas para ele não se sentir covarde dele mesmo tirar a própria vida, ele cria toda essa situação para que a polícia faça com que ele seja um símbolo, um mártir, e ele seja morto e lembrado aí por gerações. A polícia foi muito preventiva, porque, como eu já disse em outras entrevistas, a polícia não pode entrar numa área de mata fechada saindo atirando a ermo, né, pegando famílias, fazendeiros, né? Então, não é essa polícia mais. Nós temos uma polícia hoje que a qualquer coisa está respondendo um processo, está respondendo um PAD ou uma ação dos direitos humanos. Eu acho que é uma nova polícia, uma polícia mais cautelosa e mais técnica. E uma progressão, a gente chama progressão em área de alto risco, é uma progressão lenta, porque você tem um cenário de 360 graus que pode te atingir, diferente de uma progressão em favela, que você tem paredes, muros, postes, que você pode se esconder. Então, numa área dessa, tem que ter realmente muita cautela,
tem que ter a tecnologia como foi usada, informação. Eu acho que eles foram muito técnicos, muito precisos, não se anteciparam, não foram... Tanto é que nenhum refém foi morto, nenhum cidadão foi morto, somente o rapaz, que eu tenho certeza absoluta que ele, vendo a chegada da polícia, ele provocou essa morte dele. Como eu disse, existe isso, suicide by cop. Isso é uma coisa já estudada nos Estados Unidos. Então, eu acho que a polícia... Acho não. Eu tenho certeza que a polícia fez um bom trabalho. Ela até se sentiu no direito de comemorar, porque eu sei e garanto para vocês que a família devia estar pressionando para que ele não pudesse estar ali fazendo aquelas operações, para que ele pudesse pedir uma licença, para que ele pudesse ficar em casa com o filho recém-nascido ou com a esposa recém-casado. A pressão familiar para o policial no Brasil é muito grande, vocês não fazem ideia. Enquanto nos Estados Unidos é uma honra ser polícia, você fica no quadro de destaque dentro da casa, no Brasil se teme, se morre, se mata. Tem gente que fala, ele sabia que ele ia morrer, ele é polícia, já sabia que ia morrer. Tem gente que chega até a falar desse ponto. Mas a família pressiona muito, e a gente que tem família, a gente sabe que a gente pensa várias vezes antes de ir para uma operação, principalmente como essa. Então, eu dou os parabéns, foi uma operação cautelosa e aconteceu como tinha que acontecer e tendo o resultado que já era previsto que teria. Muito bem, quero agradecê-lo muito, o senador Marcos Duval, pela presença aqui no programa, pela entrevista aqui aos Pingos nos Is. Uma boa semana, senador. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês, trabalho equilibrado que vocês fazem. Muito obrigado.